Olá, pessoal! Vamos ler hoje o capítulo 11, os estados da dúvida e da incredulidade. À primeira vista, pode parecer que esses estados sejam semelhantes. Afinal, a dúvida e a incredulidade não parecem significar a mesma coisa. Os dois termos estão relacionados e ambos são lugares perigosos para onde Satanás deseja nos atrair. Veja um pouco sobre a dúvida e a incredulidade para que você possa saber exatamente para onde você está sendo atraído ou empurrado. A sujeira da dúvida. Uma grande ferramenta de referência, o dicionário Vini, observa que duvidar é permanecer entre dois caminhos, implicando na incerteza sobre qual caminho tomar. É dito que crentes cuja fé é pequena, estando ansiosos mediante um estado disperso de mente, oscilando entre a esperança e o medo. Aqui, um relato que exemplifica essa definição. Certo homem doente queria ser curado. Assim, ele orava e declarava versículos sobre cura. Ele cria que seria curado, mas após algum tempo, as dúvidas invadiram sua mente. Essa tensão o fez ficar cada vez mais desencorajado. Então, Deus permitiu que ele tivesse um vislumbre do mundo espiritual. Eis o que esse homem viu. Um demônio estava sussurrando mentiras para ele, dizendo: "Você não será curado." Toda essa história de recitar versículos bíblicos como palavras mágicas não vai funcionar. Mas o homem também viu que cada vez que ele proclamava a palavra de Deus, uma luz saía dos seus lábios como uma espada e forçava o demônio a curvar-se e cair para trás. Essa visão causou uma profunda impressão nesse homem. Ele compreendeu que era importante manter-se declarando a palavra de Deus, porque ela produzia efeito. E a prova disso era o esforço que o demônio fazia para lançar a dúvida, tentando fazer o homem desistir. A dúvida é uma ferramenta do inimigo, não é algo de Deus. A Bíblia garante que Deus dá a todos uma medida de fé. Romanos 12:3. Ele coloca a fé em nosso coração e o diabo tenta negar essa fé ao nos atacar com dúvida. Eis porque é tão importante conhecer e compreender a Bíblia, memorizar versículos-chave e ser capaz de procurar passagens que fortalecerão nossa fé. Se nós compreendermos a palavra de Deus, reconheceremos quando o diabo estiver tentando plantar mentiras em nossa mente. Incredulidade desmascarada. Enquanto a dúvida é uma fé com alguma incerteza, a incredulidade é a falta de crença ou fé. A incredulidade pode crescer até a total rejeição da fé. A incredulidade é um estado perigoso para se estar, mas pode ser evitado. Você se lembra da história sobre Abraão, como Deus prometeu a um homem de 100 anos de idade, com uma esposa quase igualmente idosa, que ele seria o pai de muitas nações? Abraão ouviu a promessa de Deus e não enfraqueceu em sua fé, embora um espírito de incredulidade o atacasse como um enxame de abelhas selvagens. À medida que Abraão resistiu à tentação de não acreditar na promessa de Deus, a Bíblia nos diz que ele se tornou mais forte em sua fé e foi cada vez mais fortalecido por ela. Esse é o ponto-chave. Ou seja, quando Deus nos diz ou pede para fazer algo, Ele também providencia a fé e a coragem para avançarmos. Ele não o envia a uma batalha sem armas ou defesa, balançando os ombros e dizendo: "Pobrezinho, eu não iria para uma batalha tão despreparado quanto você, porém boa sorte, vamos ver o que acontece." Pelo contrário, Deus nos dá a habilidade para crermos que podemos fazer o que precisa ser feito. E Ele nos ajudará a nos tornarmos mais fortes, se nos voltarmos para Ele e Sua palavra, em busca de sabedoria e poder. Isso faz Satanás tremer. E ele sabe quão perigosa é uma pessoa com o coração cheio de fé. Eis porque ele fará tudo o que puder para enfraquecer nossa fé. Eis porque ele mente tanto na tentativa de nos fazer parar de crer. E essas mentiras podem ser convincentes. Dou um exemplo da época em que recebi meu chamado de Deus para entrar no ministério. Foi uma manhã comum para mim, exceto que 3 semanas antes eu tinha sido cheia do Espírito Santo e estava faminta para crescer em minha fé. Eu tinha ouvido um estudo de um ministro chamado Raymond Chandler, intitulado Atravesse para o Outro Lado.
Enquanto eu ouvia a mensagem, meu coração se agitou e fiquei admirada de que alguém pudesse falar por 1 hora, baseando-se apenas numa passagem da Bíblia e conseguir prender a atenção o tempo todo. Mais tarde, enquanto arrumava minha cama, subitamente senti um intenso desejo crescendo dentro de mim. Eu queria ensinar a palavra de Deus. Em seguida, ouvi o Senhor me dizendo algo: você irá por todos os lugares e ensinará a minha palavra, e você terá um grande ministério de ensino por meio do vídeo e do áudio. Se você tivesse me conhecido na época, teria concordado comigo que não havia qualquer razão lógica para acreditar que esses sentimentos vinham realmente de Deus, ou que eu poderia cumprir essa tarefa. Eu tinha muitos problemas. Eu não aparentava ser alguém que pudesse ministrar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que Deus pode tomar as pessoas que parecem fracas e tolas, 1 Coríntios 1:27, e usá-las para confundir as sábias. Ele olha para nossos corações e não para nossa aparência exterior, 1 Samuel 16:7. Assim, embora nada houvesse externamente na Joyce Meyer, natural, para indicar que eu deveria acreditar na visão de Deus para minha vida e no desejo que Ele plantou em mim, apoiei-me em promessas como essas de 1 Coríntios e 1 Samuel, e fui me enchendo com fé de que eu poderia fazer o que Deus queria que eu fizesse. Resisti à tentação de não acreditar na orientação de Deus. Quando Deus chama, Ele lhe dá o desejo, a fé e a habilidade para responder ao chamado. Respondi ao meu chamado investindo anos de estudo e treinamento, esperando pelo momento certo para começar meu ministério. Durante esse tempo, o diabo regularmente me atacava tanto com a dúvida quanto com a incredulidade. A visão de Deus tinha sido plantada como uma semente em meu coração, assim como você planta uma semente num jardim. Enquanto a semente está germinando e crescendo até debaixo da superfície, Satanás trabalha arduamente para fazer você desenterrá-la. Ele lhe dirá que ela nunca crescerá, ou que se ela crescer, vai se tornar uma planta doente e frágil que o envergonhará. E assim, você deveria arrancá-la ou mesmo ignorá-la e não se importar em alimentá-la e aguá-la. Se você quer caminhar sobre as águas, saia do barco. Se você já enfrentou uma escola dominical quando criança, provavelmente lembra-se da história dos discípulos de Jesus que estavam num barco, longe da terra, quando foram pegos numa violenta tempestade. O vento e o mar estavam golpeando o barco como um jogador chuta uma bola de futebol. Então, em algum momento entre as 3 e 6 da manhã, Jesus se aproximou deles caminhando sobre o mar. Mesmo sendo pescadores experientes, os discípulos começaram a gritar como um bando de medrosos. Eles pensavam que Jesus era algum tipo de fantasma marítimo que vinha para aterrorizá-los. Jesus gritou acima dos seus gritos: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, talvez o mais impulsivo de todos os discípulos, gritou em resposta: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Jesus deu permissão a Pedro. Ele pulou fora do barco e, para sua surpresa, começou a caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mas então, ele começou a assustar-se com o vento forte e o mar agitado. Ele começou a afundar e pensava que iria morrer. Mas Jesus estendeu sua mão, segurou a mão de Pedro e o trouxe de volta. "Homem de pequena fé", Jesus lhe disse, "por que duvidaste?" Então Pedro e Jesus entraram no barco. Quando eles o fizeram, o mar se acalmou e os nervos em frangalhos de Pedro também. Podemos aprender muito com esse incidente. Foi necessária muita fé de Pedro para sair do barco. Note que nenhum dos outros discípulos tentou esse novo esporte radical, caminhada marítima da madrugada. Mas então Pedro cometeu um erro. Ele começou a concentrar-se na tempestade ao seu redor, em vez de olhar para o Salvador que estava à sua frente. A dúvida e a incredulidade o pressionaram e ele caiu como um aprendiz de surfista tentando equilibrar-se numa prancha. Quando a tempestade chegar à sua vida, seja forte. Confie nas promessas de Deus e em seu eterno amor por você. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo e assustá-lo.
Ele quer que você olhe para as circunstâncias, os fatos, e não para a visão de Deus para a sua vida. Uma visão que é maior do que qualquer circunstância. Aqui está um exemplo que ilustra esse ponto. Um amigo meu estava confuso quando se formou no seminário bíblico. Deus tinha colocado um desejo em seu coração de começar uma igreja. Contudo, enquanto ele considerava seu chamado, ele também observou o fato de que tinha uma esposa, um filho e outro bebê a caminho. E todo o seu orçamento para começar sua igreja era de aproximadamente $50 em sua carteira. As circunstâncias não pareciam estar levando-o a uma igreja. Ao mesmo tempo, ele recebeu ofertas atrativas de emprego para juntar-se à equipe de 2 grandes e bem estabelecidos ministérios. Os salários eram bons e as oportunidades ministeriais eram muito atraentes. Além desses fatos, ele sabia que seria uma honra e uma grande bênção para seu currículo ser parte de tais ministérios. Meu amigo tinha de decidir entre suas 3 opções de trabalho, e quanto mais ele ponderava, mais confuso se tornava. Sua mente estava assaltada pela dúvida. Logo após a formatura, ele sabia em seu coração exatamente o que deveria fazer. Mas agora se encontrava confuso. Sua vida e circunstâncias financeiras não favoreciam a seguir seu plano original. As 2 ofertas eram tentadoras. Qual era a coisa certa a fazer? Ele decidiu pedir um conselho a um pastor de um dos ministérios. Esse homem sábio lhe disse: vá a algum lugar sossegado, aquiete-se e descanse sua mente. Olhe para o seu coração, veja o que está ali e faça isso. Seguindo o conselho do pastor, meu amigo rapidamente sentiu que seu coração estava em St. Louis e na igreja que ele queria começar ali. Ele não tinha ideia de como edificaria uma igreja com somente $50, mas ele seguiu em frente, obedecendo ao chamado de Deus. Hoje, meu amigo é fundador e pastor principal de uma grande igreja e tem um ministério internacional também. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas por intermédio da sua igreja. Servi como pastor auxiliar por 5 anos e meu ministério, Vida na Palavra, começou ali, durante meu tempo trabalhando com esse meu amigo. É verdadeiramente maravilhoso ver o que acontece quando seguimos a Deus e guardamos nossa mente contra as interferências da dúvida e da incredulidade. Deus tem um grande plano para a sua vida. Não deixe o diabo prender sua mente. Não o deixe roubar de você a paz e a realização que Deus quer que você desfrute. Para atingir esse alvo, você terá de ser durão, pode acreditar. O trecho de 2 Coríntios 10, de 4 a 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Note as palavras dessa passagem. Você deve demolir os argumentos e pretensões do diabo. Você não deve deixar qualquer tijolo permanecer sobre o outro. Nenhum pensamento pode escapar dessa batalha. Você tem de tomar cada um deles e torná-los obedientes a Cristo. Isso tudo pode soar bastante radical, mas lembre-se, você está numa guerra e não se luta uma guerra pela metade. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo capítulo.